Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindas ao nosso Clube do Livro. Meninas, me conta uma coisa: vocês estão fazendo os exercícios dos livros? Vocês estão colocando em prática isso que nós estamos vendo nesse livro de hoje? Eu sei que às vezes parece desafiante, né, colocar em prática tudo que a gente aprende. Por isso que eu digo para vocês assim que eu gosto de deixar vocês livres no final de semana, para que no final de semana vocês vão lá no grupo do Telegram, lê todos os exercícios e coloquem eles em prática, tá bom? Então, vamos lá para a nossa leitura. Né? A gente fez um exercício ontem super importante chamado Se Dinheiro Não Fosse Problema, o que eu escolheria? Quem fez ontem, parabéns, e quem não fez ainda, faça esse exercício hoje, né? Então, passou numa loja e tá com aquele negócio assim, eu tenho que ter essa blusa. Se dinheiro não fosse o problema, eu escolheria essa blusa, tá? Faz esse exercício. Vamos lá. Estamos, gente, na página 17 do livro, tá bom? Você está disposta a pagar impostos? Minha amiga, minha amiga, minha amiga. Vamos lá, vamos ler essa parte, né? Algumas pessoas resistem a pagar impostos. Elas decidiram que nunca mais querem pagar impostos e farão o que puderem para evitar. Mas isso é uma decisão ruim, porque quando as pessoas fazem isso, limitam o dinheiro que estão dispostas a receber. A fim de ter, você deve estar disposta a receber tudo, incluindo a tributação. Entendeu? Estar disposta a receber de tudo, incluindo a tributação. Se não estiver disposta a pagar impostos, então você não está disposta a ter o rendimento. Eu tô dando uma pausa para você refletir um pouco sobre isso. Pensa em todos os locais, todos os momentos, todas as pessoas da sua família, da sua convivência, que você se uniu, que você concordou e que você mimetizou, né? Você está replicando o aprendizado dessa pessoa ao falar: eu acho injusto pagar imposto de renda. Eu acho injusto pagar IPVA. Eu acho injusto pagar IPTU. Eu acho injusto pagar ISS. Eu acho injusto pagar imposto, né? Vocês acham que o dinheiro do nosso SUS vai do postinho que a gente vem da onde? Então, ele tá chamando a gente, ele tá falando assim, só que quando você fala assim que você não aceita pagar esse imposto, você tá falando também, eu não aceito a ter isso que tem um imposto embutido nele. Então, quantas vezes você não tem hoje a casa que você deseja, né? Tá difícil de conseguir esse dinheiro, difícil de encontrar casa, de conseguir um financiamento, porque lá dentro de você tem uma crença de que, eu não tenho dinheiro para pagar o ITBI. É muito caro, o cartório rouba da gente. Né? Então, se você não está disposta a pagar o ITBI, você não está disposta a ter uma casa. Aline, como que eu mudo isso? Minha amiga, regra de ouro. Já vai guardando dinheiro do ITBI da casa que você deseja. Entendeu? Quanto que é o ITBI da casa que você deseja? É 4 mil reais? 8 mil reais? Beleza. Vai guardando 500 reais por mês pro ITBI. Cria um cofrinho, né? Que nós estamos na onda dos cofrinhos. Cria um cofrinho chamado ITBI da minha casa. Escritura da minha casa. E vai pôr o dinheiro lá. Você já tá falando pro universo, universo, eu tô me preparando pra ter minha casa porque eu tô guardando dinheiro do ITBI, eu tô guardando já o dinheiro da escritura e você vai me mandar a minha casa. E vai guardando.
Sem expectativa, lembra de ontem? Sem expectativa de tempo, sem aquela pressão, ai, eu tenho que fazer. Não, só vai pondo e deixa o universo. Entendeu? Faça isso. Vamos lá. A fim de ter, você deve estar disposta a receber tudo, incluindo tributação. Se não estiver disposta a pagar impostos, então você não está disposta a ter o rendimento. Particularmente, eu gostaria de pagar mais impostos. Você deve poder pagar quantidades absurdas de impostos, porque isso significa que pode receber quantidades absurdas de dinheiro. Trabalhamos com um homem que se associou a um grupo que era contra impostos, o qual tinha o posicionamento de que é ilegal a Receita Federal coletar impostos. Seu ponto de vista é que a Receita Federal é uma corporação privada ao qual foi dado o sistema de coleta de impostos, e isso não é previsto na Constituição. Portanto, é um grupo ilegal. Depois que ele nos falou sobre isso, eu disse: legal, deixe-me falar algo sobre seu faturamento. Desde que você entrou no grupo, ele caiu pela metade. O rapaz disse: epa, como sabia disso? Falei: porque você está tentando se esconder do governo. Quando tenta se esconder, significa que você não está se permitindo a receber. É impossível ficar escondida e também aumentar a quantidade de dinheiro que ganha. Existe alguma parte de sua vida que você está escondendo? E tudo que está tentando esconder com relação a imposto e tributação e todo esse tipo de coisa, você vai destruir e descriar todas essas decisões e afirmar e admitir que pode pagar qualquer imposto que escolher? A melhor defesa é sempre ser ofensivamente rica. A gente, o primo pobre, eu acho que ele fala isso, tá? Que a maior vingança. Ah, não, é o Mira. O Mira fala sobre isso. A maior vingança do pobre é se tornar rico. Entendeu? Essa é a maior vingança do pobre. É se tornar rico. Falar, ah, eu sou rica! Agora eu sou rica! Toma, patroa! Entendeu? É sobre isso, gente. E todos os pontos de vista, julgamentos que você tem sobre patrões, sobre riqueza, sobre pessoas ricas. Vamos destruir, descriar. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 100, curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Então, minha amiga, a partir de agora, tá? Próximo, eu falei do cofrinho do ITBI, né? Então, você vai fazer aqui, ó. Você vai ser uma pessoa rica? Tá. Você vai ter uma empresa que vai faturar aí mensalmente 100 mil reais? Ok. Pesquisa aí quanto de imposto paga uma empresa que recebe 100 mil reais, você vai criar o cofrinho da sua empresa. E todo mês você vai pôr um dinheiro lá naquele cofrinho. Porque a sua empresa vai ser uma empresa milionária, que vai pagar imposto com total facilidade, alegria e glória. E se você ainda tá usando uma conta só para você, pessoa física, e para você, pessoa jurídica, primeira coisa que você vai fazer, abrir a sua conta jurídica, PJ, tá? Para separar e começar a olhar para a sua empresa como uma entidade, algo que tem consciência, que tem individualidade dela. Por quê? Porque é essa empresa que vai pagar para você um prolabore, um salário. E não você que vai ficar chupizando dela tudo que ela tem. Não é assim que funcionam as coisas no mundo empresarial. Tá? Empreendedoras de plantão, convoco vocês a criarem a conta empresarial. Dito isso, vamos continuar com a nossa leitura. Peraí. Peraí. Deixa eu anotar, gente.
Pronto. Então, já falamos sobre imposto, né, gente? Só os ricos pagam imposto. Então, seja rico e pague os seus impostos. Não é à toa que Jesus falou: dê a César o que é de César. Então, beleza. Vamos continuar com a nossa leitura. Dívida versus despesas passadas. É um assunto que eu converso bastante com vocês lá no Cura Financeira. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Às vezes as pessoas me perguntam sobre dívida e onde ela se encaixa dentro de toda essa conversa sobre dinheiro. Você já notou que dívida soa muito parecido com morte, porque em inglês dívida é debit, que aparece debt, debit, debit, entendeu? Você sabia que a palavra hipoteca, mortgage, vem de morte, significando morte, e que originalmente significa compromisso de morte ou até a morte disso? Em outras palavras, vou trabalhar por essa casa até o dia em que eu morrer. O que é basicamente como as pessoas fazem. Quantas pessoas vocês conhecem que depois que conquistaram suas casas, morreram? Eu conheço casos assim. Quando tem dívidas a pagar, em vez de pensar em si como uma devedora, e todos nós tivemos muitas vidas nas quais prisões para devedores realmente existiam, e íamos para a cadeia por dever dinheiro, pense no que está pagando com despesas passadas. Você tem despesas passadas para quitar? Não dívidas. Se funcionar a partir do ponto de vista de despesa passada, em vez de dívida, você começará a limpar essas coisas. Toda vez que falar dívida, você está desencadeando todas as memórias de todas as vidas em que você foi para a prisão dos devedores. Vamos nos livrar das dívidas. E aí, lá em 2021, 2020, na época da pandemia, quando eu estava fazendo um curso com a Cacá sobre essa questão do dinheiro, ela trouxe algo além. Ela falou sobre investimento do passado. Por quê? Muitas vezes você acreditou que aquela blusinha era um bom investimento para você se sentir melhor no seu local de trabalho, se sentir melhor com você. E aí você comprou blusinhas, comprou sandálias, comprou várias coisas e fez isso no cartão. Mas você acreditava que você estava investindo em você. Não foi um bom investimento, talvez, mas você acreditava que estava investindo em você. Talvez você fez alguma dívida porque você foi viajar ou porque você queria trocar de carro e você acreditava que isso era um investimento. Entendeu? Do mesmo jeito que os jogadores, teve vezes que já perderam muito dinheiro investindo errado na bolsa, você investiu errado numa bolsa. Aquela bolsa da 25 de março. Ai, gente. Então, em vez de a gente olhar para a dívida com esse peso, né? Você pode ver, as pessoas cobram das outras, não só financeiramente, mas em questão de cuidado. Você me deve atenção, você me deve carinho, você me deve não sei o quê. A palavra dever, a palavra dívida, ela tem uma carga muito pesada, né? E como seria se a gente limpasse a carga dessa palavra e transformasse ela em investimentos do passado? Entendeu? A Aline, que foi na Disney e fez o empréstimo para ir para Disney e fez o empréstimo para comprar o notebook dela, ela acreditava que ela estava fazendo um bom investimento, ela estava investindo nos estudos dela, ela estava investindo no lazer dela, ela estava investindo nos sonhos dela. Hoje, a Aline de hoje, não investiria dessa maneira numa viagem. A Aline de hoje guarda dinheiro para poder viajar, entendeu? Eu invisto, sim, no meu lazer, que é importante, no meu conforto, que é importante, mas de uma maneira diferente. Então, vamos começar a olhar de uma nova maneira. Então, em vez de dívidas, nós vamos usar, né, investimentos do passado.
Você viu que a nossa lista de palavras que a gente está trocando está aumentando. Vamos lá. Crédito. Se você tem crédito, então pode estar com dívida. Não é ótimo? Você trabalhou para se tornar digna de crédito, a fim de poder ter uma dívida maior? É assim que funciona. Se você não for digna de crédito, não é digna de débito. Digna de crédito significa que pode dever mais dinheiro. Legal, não é? Sugerimos que você mude sua perspectiva sobre crédito. Não tente criar merecimento de crédito. Olhe para a mudança de seu merecimento de dinheiro. Pense, como aumenta o fluxo de dinheiro? Quais são as infinitas possibilidades para que muitíssimo dinheiro entre em minha vida? Essas são as perguntas de hoje, tá? Peraí. As pessoas dizem, eu tenho toda essa dívida. Digo, ok, então tem toda essa dívida. Quanto mais você teria que ganhar por mês para quitá-la? Elas respondem, não tenho ideia. Meus pagamentos mensais de cartão de crédito são de $500. Eu digo, ótimo, isso significa que 20 anos você terá quitado essa dívida horrível. Se você pagar a menor quantia que é devida de seu cartão de crédito, percebe que o jantar de $40 colocado no cartão acabará lhe custando 200. Esse é o problema de pagar o mínimo do cartão. Minha nossa, não é de se admirar porque os bancos gostam que você coloque as coisas no cartão. É bom passar o cartão, certo? Supere isso. É bom fazer dinheiro. Isso é o que é bom. Então, o primo rico, o primo pobre falou, né? Eu peguei umas entrevistas, uns recortes dele, e ele tava falando assim: olha, quem faz os meus cursos, quem segue o meu canal, não usa o cartão de crédito. Eu oriento as pessoas a não usar, porque no momento que você ainda tem dívidas, né? Você ainda não tem controle financeiro. Então, você ainda não está apto a usar o cartão de crédito. Depois que você quitou as suas dívidas, depois que você tem controle sobre suas finanças, aí talvez você possa usar o cartão de crédito. E eu concordo com ele plenamente. E vem aqui o Dan sabiamente volta a falar sobre isso. Por quê? Uma das minhas bolas de neve começou com o tal do pagamento do mínimo do cartão. Né? Eu pago o mínimo para depois eu ver o que vai acontecer. Eu pago o mínimo para depois ver o que vai acontecer. E eu nunca me livrava dessa dívida do cartão. Aí você faz empréstimo para quitar o cartão. Aí você tem o empréstimo. Aí você pega e volta a gastar. Aí você tem o cartão e mais o empréstimo. E aí, como que você faz? Entende? Quando você fala, ok, vou me libertar do cartão agora, não vou usar mais ele, vou me virar com o que eu ganho e pronto, acabou. Mas eu ganho pouco. O que se requer para que eu ganhe mais? Como aumento meu fluxo de dinheiro? Quais são as infinitas possibilidades para que muitíssimo dinheiro entre em minha vida? Entendeu? Dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou, né? Eliminei o cartão, fiz as perguntas. Eu fui criando maneiras de ter dinheiro para ir quitando os cartões. E aí eu fui trabalhando sem cartão, só com o dinheiro. Dinheiro vivo ainda, para eu sentir a dor no peito do dinheiro ir embora. Nem débito eu tava usando. Deixava todos os cartões de casa, só usava dinheiro. Para sentir mesmo. Né? E, gente, é uma sensação tão boa pagar no mercado com dinheiro. Você faz assim, 100, lá, tá, moça. É uma delícia. A caixa olha pra você e fala, nossa, dinheiro, eu nunca vi isso. E ela olha pra você te achando a pessoa mais rica do mundo. E você, na hora, você tá sentindo aquela energia e você fala, eu sou rica que eu tô pagando isso no dinheiro. Enquanto você fica pagando no cartão de débito, você faz débito.
não tem energia, não tem emoção, não tem nada, gente. E depois a gente reclama porque que o dinheiro não flui na nossa vida. A gente não se dá o luxo de ter a nota na mão, de contar essa nota e de mexer nessa nota. Entendeu? Então eu fiquei mais ou menos uns 3 anos sem cartão nenhum. Nenhum mesmo. E aí eu fui quitando. Depois, o meu primeiro cartão que eu fui ter, eu falei assim, eu preciso de um cartão que me force a investir. Porque esse negócio de pontuação, eu acho injusto. E aí, graças a Deus, já existiam esses cartões que ele vai te dando limite conforme você investe. E aí eu falei, beleza, por quê? Porque o dinheiro do cartão, ele tá investido. Se der ruim tudo, eu pego esse dinheiro investido, que o cartão acabou a brincadeira, volto a guardar o cartão, porque significa que você ainda não tem maturidade para mexer com esse brinquedinho aqui. Pronto. É isso, gente. É você. Tem uns cursos do Axis que a gente fala sobre os 5 elementos da intimidade e um deles é a vulnerabilidade. E é você estar vulnerável a você mesmo, você se honrar e falar: eu ainda não tenho maturidade para lidar com cartão de crédito. Então, por um tempo, eu vou deixar ele ali guardado. Não vou usar ele. Eu poderia falar para você quebrar o seu cartão? Poderia. Mas eu sei que muitas mulheres não têm coragem de quebrar o cartão, porque aquilo significa poder. Eu posso ter esse limite de crédito. Então, para que eu vou falar que você quebra a sua ferramenta de poder? Não. Eu tô falando assim, você, minha amiga, ainda não consegue usar essa espada de Grayskull. Você vai guardá-la num lugar. E quando você estiver preparada para usá-la, você vai usá-la com sabedoria. E você não vai dar todo o poder que é seu para aquela espada, para aquele cartão. Você vai pegar esse poder que está em você. Você vai entender, você vai estar preparada para usar aquela espada, aquele cartão, quando você entender que é você que tem o poder. É você que tem a criatividade. E não aquele pedaço de plástico. Sim! Mestres do Universo, vamos lá, He-Man. Quem assistiu He-Man, levanta a mão aí, né? Quem assistiu o desenho quando era criança, quem gostava da She-Ra, tá? Então, continuando. É bom passar o cartão, certo? Supere isso. É bom fazer dinheiro. Isso é o que é bom. Você está mais interessada em como é bom ter cartões de crédito do que em como é bom fazer dinheiro? Às vezes vejo pessoas abrirem suas carteiras de uma longa pilha de cartões de crédito, salta para fora e perguntam: por que você precisa deles? Elas respondem: bem, tenho muito crédito, olhe todas essas coisas que posso comprar. Eu digo: você não pode comprar coisa alguma, você não tem dinheiro. Elas dizem: sim, posso comprar muitas coisas. Eu falo: sim, mas você não tem dinheiro. Você é estúpido ou insano? Conheço alguém que examinou sua carteira e tirou todos os cartões de crédito e os guardou para não carregar com ele suas dívidas. Ótima ideia! Então ele disse que quando pagar todos os cartões de crédito, poderá lentamente colocá-los de volta na carteira, se ele for tolo o suficiente para fazer isso. Se puder começar a viver com o dinheiro que flui em sua vida, você começará a expandir. Quando pensamos, meu Deus, estou sem dinheiro, isso é apenas um ponto de vista. Estou sem dinheiro, preciso usar meu cartão de crédito. Esse ponto de vista por si só é o suficiente para prendê-la, porque é uma mentira. Você viu? Porque você fala, estou sem dinheiro, preciso do cartão de crédito. Então você já está falando que não vai ter dinheiro do cartão de crédito. Porque se você precisa de algo, é porque você não tem algo. Você já está falando para você que você não tem o dinheiro do cartão de crédito. E aí, ainda assim você vai e usa. Olha a insanidade que a gente faz. Entendeu?
Desista dos cartões de crédito. Encontre um caminho diferente. Crie dinheiro, não crie crédito. E a dívida que a segue. As ferramentas a seguir a ajudarão a fazer isso. Tá? Então, gente, leiam, releiam esse vídeo de hoje. Né? Muitas mentorandas minhas, quando elas começaram a congelar seus cartões de crédito, elas conseguiram eliminar dívidas de 10 mil reais no cartão de crédito. E é com muito orgulho que eu falo que eu tenho mentorandas que hoje elas falam para mim, Aline, meu cartão de crédito tá nos 2 mil reais. E eu ainda quero diminuir ele mais. Detalhe, tá? Essas mulheres continuam viajando, continuam passeando, continuam vivendo a vida. Elas só não são mais dependentes do cartão de crédito. Olá. Dê o dízimo à igreja que é você. Presta atenção nessa parte. Dízimo é a 10ª parte do rendimento de alguém que é dado à caridade ou para apoiar a igreja de alguém. Você acredita em dar dízimo à sua igreja? Então, dar dízimo à igreja que é você. Estaria disposta a fazer isso? Né? A minha tia estava falando esses dias que ela ensinou os filhos dela a serem dizimistas e dar para a igreja. Mas ela esqueceu de ensinar para os filhos dela a serem dizimistas de si, para quando a igreja precisasse, de fato, eles estarem preparados. Não é mesmo? Então, minha amiga, se você não está dando dízimo nem na igreja, pelo menos começa dando dízimo para você, né? O templo que Deus criou, se dizime. E o dízimo que eu tô falando é pegar esses 10% e guardar. Você viu no exercício hoje que a gente contou os nossos R$ 1.000 e nós pegamos 10% e colocamos na caixinha do corpinho? É o dízimo. Aqui está o que deve fazer. Você tirará 10% de tudo que entra na sua vida e guarda. Coloque uma poupança, coloque no banco, coloque embaixo do colchão. Não importa onde vai colocá-lo. Apenas guarde e não gaste. Se continuar a guardar esses 10%, você demonstra ao universo que deseja dinheiro. Quando dá o dízimo à igreja que é você, o universo responde: Ah, você gosta de dinheiro? Ok, vamos lhe dar mais dinheiro. Você pode estar pensando: Minha nossa, mal consigo pagar as contas. Como vou separar 10%? A resposta é separando. O universo honra o que quer que peça a ele. Se você se honrar dando dízimo de tudo que recebe, o universo diz: Ah, você quer ser honrado com 10%? Aqui está um pouco mais para ter com o que se honrar. E, gente, eu lembro que logo na primeira vez que eu aprendi isso, eu falei essa frase: Eu não tenho dinheiro nem para pagar a luz do mês. Como que eu vou pagar 10%? Eu não tenho. E aí eu falei: Ok, universo, eu não vou começar com 10%, não. Eu descobri que tinha ações de R$ 10, eu falei assim, eu vou começar com R$ 10. Mas a minha meta é até o fim desse ano eu organizar as minhas contas e ter esses meus 10%. E eu fiz isso, né? E aí no final do ano eu tinha R$ 100 para dar todos os meses. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, eu tenho R$ 100 para investir. E hoje, após 5 anos, né? Começou a minha jornada em 2020, lá na pandemia. Eu sempre esqueço, gente, quando foi a pandemia. Se foi 2020 ou 2021. E hoje eu sou uma pessoa que eu invisto mais ou menos uns R$ 5.000 aí todos os meses. Eu lembro quando eu vi o Thiago Nigro falando sobre isso, eu falei, eu nunca vou ter R$ 1.000 para pôr em cada ação. E hoje eu tenho esse valor. E isso começou com R$ 10. Então comece. Mesmo que seja com R$ 10. Comece.
tá? Você cuida de suas contas antes de dar o dízimo a si mesma? Quando paga suas contas primeiro, já notou que o número delas cresce? Por que isso? Você está honrando suas contas. E o universo diz: ah, você gosta de contas? Ok, vamos lhe dar as contas. Isso não significa que você não paga suas contas. O que faz é se honrar. E se tiver que esticar as coisas um pouquinho ou brincar de recuperar depois, não há problema. Se começar a se honrar primeiro e dar o dízimo à igreja que é você, dentro de 6 meses a um ano, sua realidade financeira toda mudará. Alcançará alvos financeiros estipulados bilhões de anos atrás, quando disse: quando tiver essa quantidade de dinheiro, serei muito rica. Quando eu atingir essa quantidade de dinheiro, serei muito rica. Essas são decisões que você nem se lembra de ter feito. Mas quando as alcança, experimenta um senso de paz dentro de si e a necessidade frenética por dinheiro se vai. Tá? Então, eu paro por aqui, dando essa lição para vocês sobre reserve os 10%. Tá chegando o quinto dia útil, né? Semana que... Agora, sexta-feira? Sexta-feira é o quinto dia útil. Sexta-feira, o que você vai fazer? Você vai pegar 10% e vai colocar na poupança que seja. E você vai me mandar um print disso. Vamos reservar os nossos 10%. Vamos nos honrar. Vamos nos dizimar. E aí você trabalha com o restante. Beleza? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.